Videozinho curtinho e rápido, vamos bater um papo de um livro para cada gênero literário. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou uma fácil, isso aqui é uma mentira, porque, em primeiro lugar, eu fui ver alguns vídeos desse de um livro para cada gênero literário. Primeiro que as pessoas não estão falando de gênero literário, elas confundem o que é gênero literário, é normal. Isso é uma coisa muito comum e não é você não pode falar de livros, você não tem nada a ver isso. Segundo que eu não vou conseguir falar de um livro só, eu nunca consigo falar de um livro só, porque eu sou faladeira de livro, eu gosto muito de ficar falando de livro. E terceiro que não vai ser um vídeo curto, mentira, esse eu juro que eu vou tentar fazer um vídeo curto. Mas é isso, primeiro vamos esclarecer, né, o ponto 1, a questão dos gêneros literários. Gêneros literários são diferentes de gêneros textuais, eu estou falando de gêneros literários. Quando a gente fala de gêneros literários, a gente tem que lembrar dos clássicos e dos modernos. Quando a gente fala de clássico, a gente remonta lá de Aristóteles, enfim. Ele, inclusive, tem aquele livro, né, sobre a poética. Vou colocar aqui. Esse livro é muito bom porque o Aristóteles ele separa muito bem o gênero dramático do gênero épico. E ele foca, dentro do gênero dramático, que seria o teatro, né, na tragédia. A comédia, porque o teatro a gente tem a tragédia e a comédia, né? A comédia, a gente não sabe se o livro se perdeu, se não foi feito. E existe, inclusive, um livro que vai discutir isso, sobre a possibilidade da existência desse livro. É um livro de ficção, que eu não posso falar o nome, porque um dos plots do livro é você tentar descobrir qual é o livro de que eles estão se referindo. Então eu vou ficar caladinha para não dar spoiler para vocês. Nos gêneros clássicos a gente vai ter, vamos lá, vamos comigo, o gênero narrativo, que alguns vão chamar de épico, mas o épico, a epopeia, está dentro do gênero narrativo, tá? E aí nele a gente vai ter, além do épico, a gente vai ter o romance, a novela, o conto, a fábula, o apólogo e a crônica. Aí a gente vai ter o gênero dramático, que é o teatro. Então a gente tem a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a face e o Alto da Compadecida, o Alto da Barca do Inferno. A gente também tem o gênero lírico, que está relacionado à música, para ficar mais fácil, tá, gente? Soneto, haikai, ode, hino, sátira, elegia, ecogla, idílio. Eu vou deixar essa foto aqui, que eu peguei em algum desses sites. Vou tentar achar a referência, gente, de qual foi o site, e vou ver se eu coloco aqui embaixo. Bem, esses são os gêneros clássicos, né? E a gente tem os gêneros modernos, que aí eles vão mais dentro da narrativa e vão ser diferenciados pela extensão dele mesmo. Então a gente vai ter o romance, que geralmente vai ter capítulos, geralmente é uma história mais longa, envolve vários personagens, vários núcleos de personagem, envolve vários cenários diferentes. Pense em Guerra e Paz, Ana Karenina, por exemplo, né? Pra gente pensar em coisas mais óbvias assim. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, aquela saga inteira, pô, ele é um grande romance, caramba. A novela, que já é um pouco mais curto, né, do que o romance, e essa extensão não existe número de páginas, de caracteres, não tem, a gente não tem. Mas se convencionou assim, e geralmente envolve um núcleo menor, em menos espaços. A gente tem o conto, que é menor ainda, e aí a gente fica no mesmo limbo, né, que não existe uma classificação específica. A crônica, que vai ter um pouco mais de reflexão, vai vir algo mais opinativo dentro da história, e o poema, tá? Então, isso para dividir nos modernos. Então, quando as pessoas fazem esses vídeos, elas não estão falando de gêneros literários. E tudo bem, como eu já falei para vocês, isso não é nenhum crime classificar assim. Mas a gente poderia chamar de categorias literárias. E aí, gente, eu fui dar uma pesquisada em categorias literárias e o choque foi grande. Porque existe coisa que eu não fazia nem ideia. Ciclite, tiquilite, hope punk, terror pós-parto, ficção climática,
mystery cozy, terror folclórico, gótico ocidental, romances gastronômicos, sem enredo, apenas sentimento, romantasia, dark academia, dark romance. Enfim, gente, surgiu coisa aqui que Deus duvida. Sério, fiquei desacreditada. Até pensei em me desafiar. Vou pegar essas coisas loucas aqui e vou tentar indicar um livro que eu já li, eu quero ler de cada um. Mas eu vi que tinha coisa que eu não fazia nem ideia que existia, que eu nunca vou ter contato e que eu não quero ter contato. Enfim, daí eu fui pro caminho mais fácil. Eu falei assim, vamos pensar na categorização tipo livraria, né? Quais são as categorias que a gente encontra em livraria? Aí eu falei, óbvio, Jamile, vai na Amazon, separa ali as categorias da Amazon e vamos bater um papo de alguns livros. Vou separar um livro ou mais a cada categoria das categorias de livros da Amazon, digamos assim. Então, o primeiro que a gente encontra lá é administração, negócios e economia. E aqui envolve política, envolve parte de economia, de educação financeira, várias coisas. Eu já li muito livro de educação financeira, tinha uma época que eu era meio viciada nisso, mas graças a Deus passou. Não que a educação financeira não seja importante, mas ficar ali nesses livros, às vezes eles rodam no mesmo lugar, sabe? A maioria é desenvolvimento pessoal, econômico, enfim. E aí, administração, eu nunca li nada, obviamente. Obviamente não, né? É porque não é da minha área de interesse. Mas de política, eu fui olhar, eu tenho um carrinho lá no meu quarto só de livros de política. E eu vi que realmente é bem diverso. Teve uma época que eu só lia e estudava o liberalismo. Teve uma época que eu quis estudar muito sobre comunismo e socialismo. Teve uma época que eu quis estudar sobre conservadorismo. Então, eu realmente abro meu espaço. Tem muita coisa sobre direitos das pessoas com deficiência. Nossa, eu descobri que tem muita coisa ali, principalmente com a de Lucas, eu li muita coisa sobre a deficiência enquanto política pública mesmo, né? As ações enquanto política pública. Então, eu li bastante coisa. E dentro dessas que eu li, que eu vi mais, da questão do liberalismo, eu li muito Mises. Acho que as 6 lições pode ser um livro a apontar. Li Frederic Bastiat, A Lei. Esse livro é sensacional, curtinho e muito bom para a gente entender essa questão do que seria ser essa liberdade econômica e política, digamos assim. Li o Manifesto Comunista. Gente, ó, independente de qual sua vertente política, eu acho muito importante a gente conhecer e ler sobre tudo, né? Nem que seja, eu sempre falo isso, nem que seja para você ratificar e falar, nossa, é isso mesmo. Ou você falar assim, não, meu amigo, isso aqui não é. O Stuart Mill, odiei ler as coisas dele, porque tem uma linguagem muito de advogado. Não foi fácil para ler, achei bem difícil. Li muito Roger Scruton, que as pessoas, né, demonizam bastante. Coitado, acho que ele morreu recente, né? Ele morreu, deve ter uns 3, 4 anos. E ele tem muitos livros sobre conservadorismo, né? E eu acho importante a gente entender, ler e buscar de tudo, gente, de verdade. Obviamente que a gente vai acabar sempre mais se inclinando e lendo mais sobre as coisas que dialogam realmente com o nosso pensamento. Isso é um movimento natural de todos nós, né? Mas eu sempre falo que é importante a gente se incomodar. Incomodar faz a gente sair do lugar. Quando a gente está confortável, a gente fica na mesma posição o tempo inteiro, a gente para de questionar. Né? Se estou sentada nessa cadeira, eu paro de me mobilizar, eu paro de me questionar, quero ver, tudo confortável, tudo ótimo. O incômodo é importante para você sair. Sempre vai dar uma dorzinha nas costas de uma posição que você está há muito tempo. E eu acho ela importantíssima para a gente não ficar parado mentalmente, sabe? Refletir também. Enfim. E aí, deixa eu ver o que mais. Aí o outro livro era Arte, Cinema e Fotografia. Bem, tem 2 livros. Ai, não vou pegar aqui não, viu, gente, porque tá longe. Do Humberto Eco, que é sobre a beleza e sobre a feiura. Eu vou deixar a foto dos 2 aqui. São livros caríssimos e são curtinhos, são pequenininhos. Só que eles são em papel retrato. Então, a edição deles, a edição é muito cara por conta do papel que eles utilizam e é um livro que precisa disso, que vai falar muito de arte, né? E ele vai discutir a beleza e a feiura, não do ponto de vista só artístico, mas do ponto de vista social, do que essas impressões passam pra gente. E eu não li esses livros inteiros, foram livros que eu usei mais de consulta durante uma das matérias da minha pós que eu fiz, né? São livrinhos bem interessantes mesmo. E aí, toda vez que eu penso, vou dar uma rabada, tá? Porque não é especificamente de cinema que ele vai falar aqui, mas toda vez que eu penso em cinema,
tem um livro que me vem na cabeça, que é O Hotel da Place Vendôme, que é um livro de não ficção que vai contar as fofocas ali dentro do Ritz durante a ocupação alemã em Paris. E aí, gente, a gente vai ter todas aquelas atrizes maravilhosas de Hollywood na época, aquelas maravilhosas, lindas, como o próprio Hemingway, o Fitzgerald, outras pessoas que não estão relacionadas exatamente ao cinema, mas tem muitos artistas do cinema, da moda, do balé, enfim, tudo que era movimento cultural em ebulição da época se encontrava ali no Ritz, e a gente vai vendo como que as coisas funcionavam, quem estava do lado de quê, quem se revoltou contra quê, quem foi preso, enfim, bem interessante. É um livrinho que eu falo que é fofoca com estilo, fofoca estilizada, pra gente aprender um pouco. Artesanato, casa e estilo de vida. Daí, difícil, né? Artesanato, casa e estilo de vida, que tipo de livro? Eu vou dar uma roubada. A primeira roubada que eu vou dar é um livro do Goethe, que eu sou louca pra ler, mas que eu nunca li, que é A Metamorfose das Plantas. Ele vai falar que tudo da planta, desde a sua origem lá, porque planta tem a ver com casa. Minha casa é cheia de planta, né? Eu já tive 60 plantas na minha casa. Hoje eu tenho menos, mas eu já tive. Minha casa não, meu apartamento, tá? Ele vai falar que desde a semente, de tudo é uma coisa só, uma única substância que vai se metamorfoseando. Então, é um livro que vai trazer uma teoria, mais do que falar sobre plantas. Mas aí eu fiquei pensando em livros de ficção mesmo que a gente lê, que tem a casa como centro principal, né? E aí me veio à cabeça vários. Quando a gente pensa nos Buddenbrooks, o Thomas Mann, a gente tem aquele casarão, né? Da família. E o casarão é muito importante. E a decadência da família vai começando pela decadência do casarão. Quando a gente pensa em Os Maias, do Eça de Queiroz, que a gente pensa na Casa dos Ramalhetes, ali é o centro de tudo. É ali que o pior vai se estabelecendo, né? Que todas as histórias são contadas e que tudo acontece. Então a Casa do Armalhete é bem importante. Mas também é uma roubadinha, né? Tô roubando. Indo pra autoajuda agora. Eu já li muito autoajuda. Sim, eu já li. Porque quem nunca, coloca aqui embaixo, tá? Eu não vejo nenhum crime em ler autoajuda, não. Meu problema é as pessoas transformarem esse livro como guias de vida, como o coach para a vida inteira. Não é, gente. Pode ser algo que, sei lá, que vai te ajudar a refletir sobre algumas coisas. Pode funcionar para alguns, né? Mas as pessoas supervalorizam esses livros de autoajuda. E a gente sempre comenta, né, que a ficção, ela também serve, e de uma forma muito mais didática e muito mais real, como autoajuda até do que esses livros. E um dos livros que faz isso é O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. É uma fábula, tá? Em que ele vai usar a história de um cavaleiro ali para trazer várias reflexões pra gente. Algumas pessoas vão achar o livro infantil, mas, gente, estamos falando de uma fábula, né? Coloca o livro no lugar onde ele se cabe. Eu acho muito engraçado isso. Coloca o livro no lugar onde se cabe. É uma fábula. Assim como as fábulas de Esopo. As fábulas de Esopo, né? É uma fábula. E ela vai sempre te dar lição de moral. Esse é o objetivo, né? Um outro bem interessante é a comunicação não violenta. Eu não sei se a gente chama ele de autoajuda. Não sei. Mas ele é interessante. Eu gostei na época de ter lido. Gostei mesmo. E outro que as pessoas classificam como autoajuda, eu não sei se eu vou falar ele depois aqui. Eu acho que eu vou ficar quieta, porque eu vou falar ele depois. Pois bem, biografias e histórias reais. Bem, isso aqui tudo são biografias. Todas as biografias. Tem até algumas perdidas em outros lugares aqui, mas que tudo são biografias. Eu gosto muito de ler biografias, queria ter tempo para ler mais, porque eu acabo entrando muito em ficção, mas eu gosto muito de ler biografias. E eu já falei para vocês que as duas biografias assim, da minha vida, Infiel, da Ayan Rissi Ali, a história dessa mulher, tanto durante o livro em que ela faz essa autobiografia dela, como depois, o que aconteceu com ela depois, tudo, é uma coisa que me interessa demais, demais. E é uma biografia que quebra bolhas, tá? Que estoura bolhas, digamos assim. Porque se você tem um pensamento fixo em algo,
seja ele qual for, e você lê esse livro e não gera a sensibilidade de tentar abrir o olhar para o outro, aí você morreu por dentro e ainda não sabe. Mas aquele livro é muito bom. E outro que eu gostei muito de ter lido foi Médicos de Homens e Almas, a história de São Lucas, né? Ai, qual é o nome dela? Taylor. Ui, deixa eu ver se eu acho que tá aqui. Taylor Caldwell. Eu quero ler até O Grande Amigo de Deus, tá ali. Os dois. São essas duas biografias, elas mexeram comigo em pontos muito importantes, muito importantes. Um do ponto de vista político, social, e outro do ponto de vista de despertar em mim algo mais espiritual, que estava em falta na época que eu li. Sigamos. Ciências. Poxa, gente, eu já leio todos os dias medicina e ciência. Vai ter medicina depois ali. Mas eu já leio todos os dias. Todos os dias. Difícil. Mas eu vou falar um que eu comecei e nunca terminei. Cosmos, do Carl Sagan. Eu quero voltar a ler esse livro que eu tava gostando na época. Eu não sei porque eu parei. E que mais? Ah, eu acabei de ler um agora. Que é uma ficção científica, que tem uma discussão filosófica e tem uma questão envolvida com ciência. Eu vou falar duas ficções científicas que envolvem muito a questão da ciência. Uma envolve, inclusive, mais a questão da natureza ambiental. Essa primeira é Duna. A segunda, que envolve muito a ciência, que você vai parar para pensar o que é menor que o átomo. Nossa, muito interessante, foi Solaris. Então, eu tô roubando, tá? Eu tô saindo da categoria, mas livros que têm alguma influência no nome da categoria. Solaris, do Stanislaw Lem, acho que é assim que fala o nome dele. Tem até um filme com o George Clooney, que quando eu li o livro, eu achei que eu não tinha visto o filme, mas quando eu fui lendo o livro, a memória do filme foi voltando na minha cabeça, eu lembrei tudo o que acontecia. Aí eu falei, então eu já vi esse filme, né? Eu achei que eu não tinha visto, eu só sabia que tinha, mas como durante a leitura do livro, toda a memória do que ia acontecer veio na minha cabeça e eu não estava errada, eu falei, então eu já assisti esse filme, com certeza. Computação, Informática e Mídias Digitais. Eu vou falar de um livro só, da Mary Woolf, O Cérebro no Mundo Digital. Eu acho aquele livro fantástico para a gente parar para pensar sobre as mudanças das formas de leitura que a gente tem hoje, sobre a questão de atenção e retenção de atenção nesse mundo no mundo moderno, no mundo digital, hoje em dia. Eu tenho uma crítica àquele livro, porque eu acho que ela datou o livro no sentido em que ela se colocou como o público. E faltou o olhar desse público novo, que está chegando, está muito mais adaptado a essas novas mídias. Aí a gente vai ter uma outra análise, um outro estudo sobre esse público que já nasceu nessa outra mídia. Sim, eu acho que vai ter algum problema de déficit de atenção em relação a tudo, mas aqui é por achismo, e falar achismo é uma coisa complicada quando a gente está falando de ciências. Mas eu acho que essa nova geração, os embates que vão ter em relação à tecnologia são completamente diferentes da minha geração ou a geração anterior à minha. A minha geração viveu a transição, né? A anterior à minha nasceu nesse mundo, mas não era um mundo da inteligência artificial. E essa nova geração de inteligência artificial, né? Que formas eles terão de otimizar a mente ou destruí-la, né? Mas enfim, é um livro bom, tá? É um livro bom. Crônicas, humor e entretenimento. Eu não leio muito livro engraçado, gente. Quanto mais desgraceiro o livro, quanto mais ele acabar com a minha cabeça, com a minha mentalidade, quanto mais ele me jogar na terapia, mais eu vou gostar do livro. Eu só lembrei do Alto da Barca do Inferno, que é engraçadíssimo, do Gil Vicente, que eu li recente. Acho que é o único que eu lembrei. Direito. Eu não lembro nada de direito. Aí eu pensei Crime e Castigo, porque tem Crime e Castigo e Irmãos Karamazov, viu? Dostoiévski está no tribunal. Nos dois a gente tem um tribunal, tem julgamento, tem investigação criminal. É isso. Acho que eu vou botar isso aqui, porque é os que eu lembro. Educação, referência e didáticos. Eu gosto muito de ler sobre educação. Eu gosto muito de ler sobre... Aí eu vou pensar muito em literatura, né? Literatura falando de literatura. Gosto muito. Então, eu vou falar de alguns livros. Como Ler Livros, do Mortag J. Adler. Aquele livro, ele é
um pouco redundante, um pouco demais, um pouco complexo, assim, ele podia resumir muito, mas é muito interessante. E um outro do Emily Faguet, A Arte de Ler, que é curtinho, resumido, engraçadíssimo, e funcionou demais, e é interessante pra gente pensar em formas como a gente trabalha a leitura. Eu tô, inclusive, devendo falar sobre o Emily Faguet, numa parte que ele fala sobre o leitor necrológico, que é o leitor que só lê gente morta, porque tem medo de se desafiar a ler o que é novo e achar ruim. Eu quero muito, que é aquele leitor que depende da aprovação do outro, sabe? Ah, se alguém já falou que esse livro é bom, se o mundo falou, o tempo falou que esse livro é bom, eu só leio isso. E de forma nenhuma ele tá dizendo para não ler os clássicos, ele tá falando de quem só lê isso por comodismo, né? Eu acho interessante essa discussão que ele traz. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas eu tô enrolando. Mas algum momento sai, alguma hora sai. Engenharia e transporte. Sei. Mob Dick. Porque a gente tá um tempão no navio. Foi esse que eu separei mais cedo, foi ele mesmo. Agora eu tinha esquecido qual foi que eu tinha separado. Porque a gente tá um tempão no navio, vai falar muito sobre transporte. E um outro que eu não vou explicar, só vou jogar aqui. Quem souber vai entender. Ana Karenina. Quem pegou essa? Quem pegou essa? Ué, tem a ver com transporte, pô. Engenharia e transporte. Ai, senhor. É... Erótico. Pronto. Eu não leio. Então, os Bridgertons, eu li os 3 primeiros dos 9, né? E tem um pouquinho ali, eu acho que tem um hot. Eu não li essas fantasias, gente, que dizem que tem bastante. Eu nunca li. Acho que Travessuras da Menina Má tem de uma forma diferente, tá? Tem um erótico ali, mas é de uma forma fetichizada e pra gente ficar assim, não é pra gente falar, uau, sabe? E aquele Kafka Beira-Mar tem um pouquinho também. Mas é um. Você faz meio que. Que situação constrangedora, não é algo para você achar bom. E cabe dentro do contexto do que o livro queria trazer. Não é esse erótico para o livro ser erótico. E é para isso, é assim que funciona. E o livro é só exclusivo para isso, sabe? Deixa eu ver. Esporte e lazer. Daí eu vou falar de 2 que eu não li, mas eu tenho aqui e tenho interesse de ler. 100 Dias entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, eu acho que é esse o nome, vou colocar a foto aqui. E outro que eu falo quando eu falo de corrida do Kafka, ó, do Murakami. Ó, gente, eu nem falei, né? O outro era Kafka Beira-Mar, do Murakami. São 2 livros que eu não li ainda. Tô roubando. Mas vou deixar aqui como livros que eu tenho interesse para ler. Gastronomia e Culinária. Comer, Rezar e Amar. Você leu esse livro que eu sei. Eu tinha esse livro e prestei pra minha amiga. Ela nunca me devolveu. Maria, meu livro. E aí eu nunca li, mas eu tinha. Mas na hora eu pensei em Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas. Não, gente, eu não leio livro de culinária, não tenho aqui. Mas Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, ele se passa em uma cozinha. Se passa não, a cozinha é o centro. E tem momentos que elas estão ali preparando os animais e estão desfacelando os animais, sabe? De uma forma bem crua, crua. Então me lembrou muito. Não que você vai ficar com fome lendo aqui, não, pelo contrário, você vai querer não comer lendo esse livro. Mas tudo bem. História. Nossa, eu tenho muito livro de história. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Nossa, tem muita coisa ali. Império Otomano, tenho muito. Mundo Oriental, tenho muito livro de história. Mas aí eu vou falar um de ficção que tem uma parte histórica recente que eu li, que foi muito importante e muito interessante, que foi Atos Humanos, da Han Kang com a revolta de Gwangju. Quando eu peguei essa lista hoje, eu tava nesse vídeo com as meninas, elas me ajudaram a, a, a pensar nos livros e elas falaram desse. HQs, mangás, graphic novels. Eu tô olhando ali pra elas. Então eu vou falar, eu li um pouco. Eu vou falar as que eu já li, que eu tenho aqui, tá? Aquela Moby Dick do Chaboté.
Benzimena é uma HQ que até hoje eu não entendo ela. Talvez eu passe ela adiante. Aquela de Paraíso Perdido. Uma da Revolução dos Bichos eu li. E as mais famosas que eu amo e que eu confio pelo mundo, que é Persépolis, da Marjorie Satrapi, e Maus, do Art Spiegelman, e Grama, daquela autora que eu não sei falar o nome dela, porque é difícil. Que Grama dói, né? Grama é sobre as mulheres de conforto. É uma entrevista com uma delas, em forma de quadrinho. Então, essas... Eu leio pouco HQ, mas estão aqui para algum momento eu lê-las. Algum momento vai sair mais. Infantil. Eu acho que infantil, As Crônicas de Arthur, pelo Howard Pyle. Pelo menos o primeiro volume, diz que depois eles maduram bastante, né? E tem um que eu amo. Eu acho que o nome é esse, porque eu às vezes posso trocar o nome dos animais. O Menino Cavalo da Topeira. Geralmente ele fica ali, talvez seja no quarto de Júlia. Eu choro toda vez que eu leio esse livro, gente. Eu lia para Lucas repetidas vezes. Toda vez eu chorava. Chorava com esse livro, eu acho lindo demais. E aí teve uma época que eu fiquei dando esse livro pra todo mundo. Todo mundo que ia fazer aniversário, que criança e tal, eu dava esse livro, dava esse livro. Só esse livro. Ah, é bom demais. LGBTQ+. A história de Shug Ben, que eu li recente, eu tinha separado um outro também. Na minha cabeça eu não escrevi. E aí eu não tô lembrando. Um pouco de Virginia Woolf, acho que Mrs. Dollar a gente tem um pouquinho. Orlando não, Orlando a questão é outra ali, é outra discussão. É outra discussão. Mas Mrs. Dollar a gente tem um pouquinho, ela tem referência de que ela amava alguém, tal, tal, tal. Então, ó, talvez Orlando sim, porque foi escrito para uma amante dela, né? Então vou colocar Orlando também, sim, mas a história de Shagman acho que é o que explora isso de uma forma mais pungente, assim, que eu li recente. Acho que é esse. Literatura e ficção. Não, impossível. Impossível. Muitos, zilhões. Tenho muitos pra indicar. Pronto, vou indicar um vídeo meu dos dois maiores da minha vida, que eu mais amo. Que é Don Quixote e a Montanha Mágica. Tem um vídeo meu aqui que eu falo dos dois da minha vida. Então eu vou indicar esses. Medicina, pelo amor de Deus, gente. Eu leio todo dia medicina, eu leio todo dia artigo, eu leio todo dia alguma coisa. Então. Mas eu botei aqui Frankenstein, porque tem algo, né, a respeito. Tem algo a respeito. Policial, suspense e mistério. Aqui eu coloquei dois. Um mais que tá virando clássico e outro contemporâneo. O que tá virando clássico é o Nome da Rosa, do Humberto Eco. O Humberto Eco aqui sendo citado mais uma vez. E o contemporâneo é Temporadas de Furacões, da Fernanda Melchor, que é uma investigação policial. Aquele livro, né? Política, filosofia e ciências sociais. Se mistura um pouco com o outro lá de cima, que fala de economia. Porque também tinha parte lá dentro de história, lá dentro da... Eu tô falando da Amazon, gente, quando você clica lá dentro da Amazon, que às vezes algumas coisas são meio redundantes. E aí, como eu já citei aqueles outros lá, vou separar outro aqui, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, porque tem tudo isso, A Montanha Mágica. Tem política representada ali, tem muita filosofia e tem ciências sociais. Então, A Montanha Mágica, pra mim, eu acho que é um livro universal que tem sobre tudo isso. Obviamente, não é o que a gente vai encontrar na classificação se você for olhar na Amazon, mas é o que eu escolhi. Romance. Ana Karenina, romance romântico, né? Ele tá falando aqui de romance romântico. Ana Karenina e Orgulho e Preconceito. São os dois romances românticos que eu penso assim. Um que dá certo pela metade e um que dá certo todo, que é Orgulho e Preconceito. Pulei um, ó, Religião e Espiritualidade, Confissões de Santo Agostinho. Li ano passado, muito difícil e bom. Saúde e Família. Aí esse eu botei as 5 linguagens do amor. Eu amo esse livro, gente. Eu amo esse livro. Ele tem bases teóricas científicas, tá? Que foram comprovadas cientificamente. Depois. Então, eu amo as 5 linguagens do amor. Demais. Turismo e guias de viagem. Viagem ao redor do meu quarto. Não tenho desses livros aqui, né? Mas Viagem ao redor do meu quarto pode ser um, não pode? Pode, porque é um diário de viagem de um cara que não viajou, mas que tava em prisão domiciliar dentro do quarto. Também isso. Aí ele viaja pelos móveis do quarto dele.
Livros internacionais. Daí, assim, difícil, né? Livros internacionais é porque você entra ali e você vai poder comprar os importados. E aí eu só lembro de um, que foi até as meninas que lembraram que eu li, que é um livro de apoio da Purcell para a leitura de Dante. Eu vou deixar a capa aqui para vocês. É o melhor livro complementar para a leitura da Divina Comédia. Vou repetir. É o melhor livro para leitura complementar da Divina Comédia. Precisa de um guia para a Divina Comédia? Leia só esse. Só esse. Pena que a gente não tem em português. Alguém tem que parar de traduzir esse livro. Porque é fantástico. Fantástico. É o melhor livro de todos. Jovens e adolescentes. Aí a gente pensou em vários. O Hobbit, O Rei do Inverno, dessas crônicas, do Bernard Cornwell, Percy Jackson, Harry Potter, vários. Esses livros Young Adult e tal, não vou ter nenhum para indicar. Um adendo, eu pulei fantasia, horror e ficção científica. E esse, eu não pulei de propósito, mas foi muito bom para ficar com um gancho no final de vídeo, porque o meu próximo vídeo do canal vai ser sobre isso. Horror feminino. Várias autoras que escreveram terror e horror. E o porquê da escrita delas ser sobre isso e por que seria diferente do horror ou terror escrito por homens. O que abarca, quais são... Aguardem, é o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.